de número 21. Nos diz assim o texto sagrado: e sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha. O que Acabe disse a Nabote? Mais uma vez. Muito bem. Para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote. O jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso no teu espírito, e não comes pão? Porém, ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Verso 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Abra ainda a sua Bíblia em Ezequiel, o capítulo de número 46. Ezequiel 46, versículo de número 18. Ezequiel, capítulo de número 46, o versículo de número 18, ele nos diz assim:
E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará de sua possessão, da sua própria possessão. Deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Podeis vos assentar. Você orar no Espírito, você me ajuda a pregar. Volte a sua atenção para a mensagem da palavra de Deus, para você entender. Mas antes de começar a pregar, eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse para quem está do seu lado as seguintes palavras: eu não negocio a minha herança. Fala pelo menos para 3 pessoas. Eu não negocio a minha herança. Meus amados irmãos, a história de Israel, ela nos conta que Acabe, ele assumiu o reinado. E quando ele assume o reinado de Israel. Israel, nesse tempo, já tinha sofrido uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. Dividiu-se das tribos, o reino de Israel, e as 2 tribos, reino do sul, reino de Judá. Israel tinha como a sua capital a cidade de Samaria. Acabe, ele assumiu o reinado ainda bem novo. E a palavra do Senhor nos diz que Acabe, ele não teve um certo cuidado de cumprir em sua vida os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos recomenda, e essa recomendação, ela é direcionada aos solteiros e solteiras, a não se prender a um jugo desigual, a não buscar um casamento, um relacionamento com pessoas que não têm o temor a Deus no coração, não têm os princípios da palavra de Deus no coração. Dificilmente uma pessoa cristã que contrai um matrimônio com uma pessoa não cristã vai viver uma vida muito tranquila. Geralmente vai ter as dificuldades, porque um vai puxar para um lado e o outro para o outro. Será um jugo desigual. Acabe, ele buscou uma mulher ímpia, ele buscou uma mulher sidônia. Jezabel era uma mulher sidônia. E os princípios da sua nação, da sua família, eles não conheciam a Deus. Eles não adoravam a Deus. Eles não praticavam a fé em Deus, baseado nos princípios das Sagradas Escrituras. Ela era devota, prestava o culto, oferecia sacrifício a Baal e outros deuses. E no geral, um homem, ele precisa ter muito cuidado, porque ele, se ele não tiver uma firmeza na sua vida, ele é influenciado pelas escolhas da esposa. A esposa sempre tem uma artimanha, ela sempre tem uns truques, ela sempre tem uma maneira que, se o homem não tiver cuidado, ela acaba dominando o homem. E Jezabel, ela foi uma mulher que aproveitou a fraqueza de Acabe. Ela dominou Acabe. Acabe foi um homem que ele não tinha iniciativa própria. Quem determinava as decisões na vida de Acabe era a sua mulher, era Jezabel. E justamente as escolhas de Jezabel, as iniciativas dela, era voltada para alguns princípios. Primeiro, ela regia a sua vida voltada para o culto a Baal, o culto pagão, culto idólatra. E, em segundo lugar, ela regia a sua vida
aprontando ao Deus de Israel. Tudo que ela fazia era para humilhar a nação de Israel e justamente para confrontar ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e a terra. Justamente a nação de Israel, ela estava vivendo um momento muito difícil, momento que o declínio espiritual, o abandono da palavra de Deus, o abandono da revelação, o abandono da glória de Deus, o abandono da essência espiritual, já estava indo embora da vida da nação de Israel e, naturalmente, está associado a toda pessoa que abandona Deus, que abandona os princípios sagrados, que volta as costas para Deus, endurece o coração, fecha o ouvido para ouvir a palavra de Deus e receber a direção da sua vida. A sua vida, ela começa a entrar em declínio e na totalidade, todas as áreas da sua vida, emocional, financeira, saúde, social, espiritual, nem se fala, porque a espiritual vai puxando as demais áreas e a pessoa vai a um declínio espiritual. Assim estava a nação de Israel. Acabe foi um homem ambicioso. Acabe foi um homem que ele endureceu o coração. Ele perdeu o temor a Deus. A sensibilidade espiritual, ela desapareceu da vida de Acabe. Cada dia o coração ia tornando mais duro. O coração ia se tornando um coração petrificado. E justamente uma pessoa, quando ele vai se deparando nessa situação, Deus, ele parece que vai ficando mais distante. Não é Deus que fica distante, é a pessoa que ele vai distanciando de Deus. E justamente a pessoa, quando vai distanciando de Deus, para ele não há limite para ele pecar, não há limite para ele fazer coisas horríveis, coisas absurdas, porque ele está vivendo longe de Deus. A palavra do Senhor nos diz que esse homem chamado Nabote, ele era um homem servo de Deus. Esse homem pautava a sua vida pela obediência à palavra de Deus. Este homem pautava a sua vida no temor a Deus. Ele cumpria os princípios das Sagradas Escrituras na sua vida. E um dia, Acabe, ele tomou uma decisão. Nabote era seu vizinho. Ele tinha uma vinha, e a vinha fazia divisa, estava perto da sua casa, do seu palácio. E Nabote olhou para a vinha, Acabe olhou para a vinha de Nabote, e ele então tomou uma decisão. Eu quero a vinha de Nabote. Eu quero possuir a vinha de Nabote. Meus queridos, mas acontece que entre o desejo do coração de Acabe, entre a ambição de Acabe, entre o desejo arrojado que tinha no coração de Acabe de possuir a vinha, Nabote, ele tinha um conceito na sua vida de valores. Nabote foi um crente que ele não negociava valores, ele não negociava princípios. Nabote não abria mão dos princípios que ele recebeu desde a sua infância dos seus pais. Ele não abria mão da obediência à palavra de Deus. Ainda que isso tivesse que custar um preço muito alto para a sua vida, mas ele não abria mão da sua obediência à palavra de Deus. Acabe chegou para ele e disse: Nabote, eu quero comprar a sua vinha. Eu quero te dar uma melhor do que esta. Aparentemente, primeiro, quando analisamos, de quem vem a proposta? De um rei. Um rei ímpio, mas era um rei. Um homem de uma grande autoridade. A proposta vinha de Acabe. Segundo, ele ofereceu uma vinha melhor para Nabote.
coisa muito melhor eu posso te dar. Ora, uma proposta vantajosa, uma proposta de encher os olhos, uma proposta realmente que poderia pensar se não houvesse um sentimento de valorizar valores na vida, princípios que receberam dos pais e, acima de tudo, do Senhor. Porque, além de Nabote receber os princípios dos seus pais, ele recebeu isto como um princípio de Deus. Deus, quando prometeu a terra de Canaã ao povo de Israel, Deus havia falado para eles, em primeiro lugar, quando nós lemos Salmo de número 24, o que a revelação divina nos diz do Salmo de número 24, o versículo 1? O Salmo de número 24, o versículo 1, nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. E não somente a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono de tudo que existe na terra. É dono da minha vida e dono da sua vida. Nós não somos donos de nada. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da criação. Quando nós entramos neste mundo, nós não trazemos nada para aqui. O que você trouxe para este mundo? Quando você nasceu, o que você trouxe para este mundo? Ninguém trouxe nada, a não ser um fôlego da vida que recebeu um dia, porque Deus assoprou nas narinas do primeiro homem, o qual Ele criou. Isto vem passando de cada ser humano que nasce. Nós não trouxemos nada para aqui. Nós não temos nada. Apenas somos mordomos, administradores de tudo aquilo que vem em nossa mão. Ah, meus queridos, em segundo lugar, Deus, Ele deu a terra de Canaã para a nação de Israel. E Deus estabeleceu que eles deveriam valorizar aquele princípio. Eles jamais poderiam abrir mão daqueles princípios. Eles estavam recebendo uma herança de Deus. E todas as pessoas, eles não poderiam vender a terra. Eles não eram dono da terra. A terra era de Deus. Ia passando de pais para filhos. Dentro da nação de Israel, se alguém ficasse endividados ao ponto de não ter o que pagar, e alguém confiscasse os bens, a terra, eles eram para contar, quando chegasse no ano do jubileu, eles deveriam devolver a terra ao seu dono original, o seu dono primário. Ninguém poderia ficar com a terra, porque a terra era do Senhor. Justamente este princípio estava implícito na natureza, na cabeça, na vida de Nabote, ainda que fosse um rei, ainda que fosse uma vinha melhor, ainda que fosse uma grande soma de dinheiro, ele não iria abrir mão da herança que ele recebeu dos seus pais. Quando eu olho para este texto, eu vejo algo aqui. Meus queridos, quando a gente começa a analisar as Sagradas Escrituras, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele cuida do seu povo. Deus tem um cuidado especial do seu povo. Talvez você não tenha ideia, ou a sua ideia não tenha uma dimensão tão profunda de quanto Deus tem um cuidado especial por sua vida. Deus, Ele tem um cuidado muito especial por sua vida, como servo de Deus, como cristão que você é, pelo aquilo que você demonstra para Ele, a sua fidelidade, a sua comunhão com Ele, a disposição de obediência, a sua fé nele, a sua dependência dEle. Deus, Ele tem um cuidado especial com a sua vida. Deus se importa com você.
Deus se preocupa com você. Deus trabalha por você. Deus abre porta por você. Deus derruba muralha por você. Deus entra na batalha por você. Porque Ele é um Deus que se preocupa com você. Aleluia! Glória a Deus. Deus deu herança ao povo de Israel. E eles não poderiam vender, porque era possessão deles. De igual modo, Deus um dia te deu uma herança. Eu nunca esqueço, e tenho certeza, como eu, tem tantos aqui. Talvez nem todos tiveram o privilégio de receber a herança dos seus pais. Não estou dizendo de dinheiro, de casa, de apartamento. Eu não estou dizendo de um testamento que alguém assinou e na sua morte deixaria uma grande soma de dinheiro para você. Mas eu não me esqueço dos domingos da escola dominical, quando minha mãe e o meu pai nos pegava pela mão e nos sentava na classe das crianças, e eu recebi os primeiros ensinos da palavra de Deus, que está tão vivo na minha memória, parece que foi ontem. Uma herança tão maravilhosa. Não há soma de dinheiro que paga os princípios sagrados que foram implícitos na minha memória, que ninguém pode tirar. Eu não esqueço das primeiras orações que meus pais me ensinou. Você lembra dos primeiros dias, das primeiras revistas da escola dominical que você recebeu quando criança, na sua infância, quando você sentou no banco de uma escola dominical? Você se lembra dos primeiros ensinos que você recebeu no discipulado antes de você batizar? São heranças. Os princípios que os seus pais te ensinou. Boa maneira de se conduzir lá diante do mundo, diante da igreja, diante do ministério, e como cristão e como servo de Deus. São heranças. Talvez seja pouco eu dizer que isso é herança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu leio que a palavra do Senhor nos diz, Paulo falando aos Romanos, capítulo de número 8, quando eu observo que Paulo, ele está falando de coisas tão importantes, coisas que a mente do homem, os ouvidos do homem jamais poderiam ouvir, se não fosse pela revelação do Espírito de Deus. Coisas que a faculdade humana jamais poderia entender, se não fosse pela revelação divina. Mas Deus, Ele propôs no seu coração nos revelar coisas gloriosas, mistérios tão profundos, coisas tão maravilhosas. E quando Paulo, ele começa a falar em Romanos capítulo 8, versículo de número 15, ele então começa dizendo, falando que nós não recebemos, Deus não nos deu um espírito de servidão. Deus não nos colocou submisso, sujeito à servidão, ao pecado, ao diabo, ao reino das trevas. Ele nos libertou, Ele nos tirou as amarras, nos deixou livre e nos deu um espírito, aleluia, glória a Deus. Ele nos deu o espírito de adoção. Talvez você não entenda o que é isso, mas eu vou te explicar, tornar isso claro para você, porque justamente nós não pertencíamos a Deus, nós éramos excluídos da família de Deus, nós não éramos conhecidos, éramos estranhos, estávamos presos, amarrados pelo pecado, pelo diabo, mas pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, através da sua morte na cruz, o poder dele na cruz nos desamarrou, nos libertou, nos tornou livres, nos tornou livres. Nós somos livres
Quantas pessoas livres tem aqui? Quantos são livres do pecado? Livres da servidão do diabo? Livres do mundo? Quantos são livres? Você pode levantar a sua mão e glorificar a Jesus, porque você é livre pela morte dele na cruz do Calvário. O diabo não manda na sua vida, ele não domina a sua vida, porque você é livre pela morte de Jesus na cruz do Calvário. O espírito de opressão que nos fazia escravo dos caprichos do diabo, do pecado, Jesus mandou ele embora da nossa vida, mandou ele embora, nos libertou, nos limpou pelo poder do seu sangue, nos tornou livres e nos deu um espírito de adoção. Ele colocou em nós um espírito, e esse espírito, ele passou a fazer morada em nós. E esta noite, se você não tem ele está pronto a entrar na sua vida, ele está pronto a morar na sua vida, ele está pronto a promover a sua filiação, a família divina, a família de Deus. Aí Paulo, ele disse, se o irmão pudesse manter na tela para mim, eu ficaria grato, irmão. Aí ele disse que Deus não nos deu espírito de servidão, mas Deus nos deu, ele colocou em nós recebemos um espírito de adoção de filhos. Deus nos transformou, mudou a nossa natureza, aquela natureza que tínhamos como a natureza de Jezabel, aquela natureza como a natureza de Acabe, aquela natureza ruim, aquela natureza perversa. O Espírito Santo veio, nos tirou debaixo daquela natureza e nos deu uma natureza transformada pelo poder do Espírito Santo e nos fez filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos registrados lá no céu, somos reconhecidos no cartório divino, nosso nome é escrito no livro da vida, e de maneira nenhuma ele vai ser riscado lá no livro da vida, enquanto mantermos obedientes a Deus, enquanto temermos a Deus, enquanto andarmos nos caminhos do Senhor, enquanto formos fiéis a Deus, nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Quantos têm certeza que seu nome está escrito lá no livro da vida? Quando Deus olha lá do céu, ele olha e vê a diferença, porque entre você e os demais existe uma diferença. Aqueles que ainda não entenderam esta revelação e ainda não confessaram Jesus como Salvador, não receberam o espírito de adoção, eles são filhos por formação, mas você é filho por adoção. Jesus te comprou com seu sangue, pagou um preço por você, te libertou e te deu o espírito de adoção. Está registrado lá no céu. Mas eu quero te revelar ainda a maior riqueza deste texto, que isso aqui é maravilhoso, mas ainda tem coisa maior e mais gloriosa. Quando Paulo está falando, ele diz que este espírito de adoção, ele passou a morar em nós. Ele é o registro, é a escritura, é a prova que Deus tem, que você é filho de Deus, que você é filha. Aleluia! O diabo pode até pedir um DNA, ele pode até lutar, dizer que você não é filho, que você não é filha, mas Deus não vai precisar de um DNA. Ele tem a escritura, ele tem um registro, ele tem um documento de posse. Ele é meu filho, eu adotei, o meu espírito mora nele, o meu espírito mora nela. Ela foi adotada, ele foi adotado, tem a minha natureza santa, o meu espírito habita nele, habita nela, é minha filha, é meu filho. Aleluia. Você repete a imagem de Deus, você repete a glória de Deus, você anda igual a Deus, você fala igual a Deus, você pensa igual a Deus, porque você é filho de Deus. Sabe o que é isto? É uma herança que Deus te deu. Um filho bastardo, ele não tem herança.
O filho bastardo, ele tem que comprovar que ele é filho biológico para ele fazer parte da herança dos pais. A menos que ele seja reconhecido, haja uma autenticidade do documento que prova. Caso contrário, ele não tem parte na herança. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus te fez herdeiro. Deus te deu uma herança. E esta herança, ela começa assim. Primeiro, o seu nome está escrito no livro da vida. Segundo, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Ele mora em você. O Espírito Santo de Deus mora aí? Dá uma catucada em alguém que está do seu lado e diz: o Espírito Santo de Deus mora aí? Se ele não mora, a herança já está sendo roubada. Acabe já está levando a herança. Acabe está de olho nesta herança. Ele quer tirar esta herança a todo custo. Ele quer pagar caro para levar a sua herança. Mas você pode dizer para ele: olha, eu não negocio a herança que recebi dos meus pais. Quando eu prossigo na leitura, Paulo ele diz: o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Versículo de número 16. É bom você conferir na Bíblia. O mesmo Espírito, ele testifica. É com nós, com o meu e o seu. Qual é a testificação que o Espírito ele faz? Aquela hora que você sente trêmulo diante das propostas de Acabe. Eu te dou uma vinha melhor. Eu pago um preço melhor por sua vinha. Eu pago um preço melhor por sua herança. Me passa o direito da sua herança. Às vezes as suas curvas ficam bamba. Aquele momento você começa a balancear entre dois, cochear em dois pensamentos, vende ou não, negocia ou não. Mas nesta hora, o Espírito Santo começa a testificar com seu Espírito: você é filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida, você tem uma herança melhor e maior, você não pode negociar. Justamente não vai faltar uma Jezabel para te incentivar, não vai faltar uma Jezabel para te ameaçar, para você vender a herança. Mas seja firme, não negocie a herança que você recebeu. Esta hora de luta, de batalha, o Espírito testifica com o nosso espírito, criando liberdade e confiança entre nós e Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: Papai do céu, eu preciso da tua ajuda para conservar a minha herança. Eu não posso trocá-la por nada. Você tem um pai lá no céu? Você tem um pai lá no céu? Você tem um pai lá no céu? Se você rasgou a certidão de nascimento espiritual, se você perdeu ela, ou talvez, quem sabe, você já negociou a sua herança, ela já foi embora, mas o Espírito Santo está dizendo que esta noite é noite dele restituir herança perdida. Eu vou concluir o meu raciocínio para você entender o que eu estou pregando. No versículo de número 17, Paulo ele diz assim: nós somos filhos. Filho tem o quê? Filho é o quê? Filho é o quê? Diga comigo, irmão, com coragem, com fé. Filho é o quê? Quantos são herdeiros de Deus? Quantos são herdeiros e têm vida eterna?
Quantos têm o céu? Quantos têm galardão lá no céu? Recompensa. A sua herança, você não pode abrir mão dela. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro. E também herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí, João, na revelação do Apocalipse, se não me posso da memória, capítulo 3, versículo 10 ou 11, de Apocalipse, ele disse: guarda! Guarda! O que você vai guardar? Guarda o que tens. O que você tem? Uma herança no céu. O que você tem? Uma coroa reservada para você. Aqui você muitas das vezes é confrontado com Macabe, com Jezabel. Às vezes você é confrontado com o diabo. Ele quer tirar a herança que você tem. Ele quer tirar aquilo que Deus te deu. Mas você precisa confrontar com ele com coragem e dizer, como Nabote diz: Deus me guarde de vender a minha herança. Eu não posso negociar. Eu não posso abrir mão. Eu quero voltar. Raciocínio. O que eu estou mostrando para você? Que nós, a semelhança de Nabote, nós temos também uma herança. E esta herança é que vai te dar a garantia da entrada no céu. É esta herança que vai trazer liberdade no seu relacionamento entre você e Deus. É esta herança que vai te conservar como uma pessoa vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. A sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre o mundo, a sua vitória sobre o diabo está em você conservar a herança e não negociar por preço algum. O inimigo, ele sabe, ele luta de qualquer preço para tirar a herança dos servos do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele está falando conosco. Primeira atitude de Nabote, valorizando aquilo que ele recebeu. Valorize os princípios. Não negocie eles de forma alguma. Ainda que o diabo coloque uma bandeja de ouro, de pedras preciosas na sua frente. Ainda que conservar o valor desta herança está te custando um preço muito caro. Mas eu quero te dizer que a glória que vai ser revelada em você não pode comparar, aleluia, com as riquezas deste mundo, por maiores que elas sejam. O Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando nesta noite em nossa vida, porque Ele sabe muito bem que a sua herança, ela não pode ser negociada por valor algum. Segundo lugar, tenha consciência de que o preço que for necessário seja pago, esteja disposto a pagar. Porque parece que o preço que nós pagamos, gememos, choramos, suportamos o jugo pesado. Parece que Deus não vê. Parece que isso não tem importância. Mas eu quero te dizer que isso é apenas uma sombra. Preste atenção, olha aqui para mim. Isso parece que é apenas uma sombra na sua consciência. Deus toma posição ao seu lado. Jezabel, com a sua ambição, mulher maligna, diabólica,
Esta mulher, ela recebe o juízo de Deus até hoje. Ainda vai receber no trono, no juízo final. Mas o juízo de Deus acompanha Jezabel até hoje. Jezabel, quando se fala Jezabel, todo mundo já sabe, é sinônimo de rebelião contra Deus. Jezabel é sinônimo de desobediência a Deus. Jezabel é sinônimo de vulgaridade. Jezabel é sinônimo de rebeldia à vontade diretiva de Deus. Então, todo mundo, quando quer depreciar alguém, chama de Jezabel. É o juízo de Deus. Veio sobre a vida daquela mulher. Porque aquela mulher, quando chegou em casa, Acabe era um meninão mimado, que gostava de ser adulado, bajulado. Um rei de Israel, mas sem autoridade, sem pulso. Governado por uma mulher maligna e diabólica. Nabote disse: eu não posso te vender a minha vinha por preço algum. Um homem decisivo. Esta noite Deus quer que você seja decisivo com a proposta da herança que você recebeu. Diga não ao diabo, diga não ao inferno, diga não às bandejas. Seja decisivo, seja decisiva. Eu não negocio a minha herança. Deus está olhando do céu para você esta noite. Acabe ficou desgostoso, chegou e jogou na cama, virou para a parede e está lá chorando. Jezabel chegou. Cadê Acabe? Está deitado lá, moribundo, chorando. O que aconteceu? Chegou lá e perguntou: o que foi, Acabe? Eu fui lá comprar a vinha de Nabote, mas ele foi tão duro comigo, eu, rei de Israel, dizendo: eu não vendo, não troco, porque para o diabo você tem que ser decisivo com ele, olhar dentro dos olhos dele, não se intimida. O poder de Deus está sobre a sua vida. Você está com o manto da glória de Deus sobre a sua vida. Diga para ele: eu não negocio os meus valores, os meus princípios. Mas ela era uma mulher diabólica, perversa. Diz: Acabe, você não é rei de Israel? Com as palavras dela, disse: você pode tudo. Você é absoluto, você é maior do que todo mundo. Você determina, você pode passar, você pode pisar. Vai pisando e vai passando por cima de todo mundo. Vai cuspindo nos outros. Mas existe uma mão mais poderosa que uma hora vai pôr na sua frente e vai dizer: para aí! Vai chegar uma hora que Deus vai colocar o indicador dele no seu dedo e vai dizer: você não é absoluto. Tem alguém maior do que ti. Ela diz: levanta, come, alegra. Eu vou te dar a vinha de Nabote. Mandou carta para os maiorais de Israel, os anciãos, e mandou eles reunirem, e mandou eles chamarem 2 homens. E a Bíblia os classifica: 2 homens, filhos de Belial, 2 homens do maligno, 2 homens pervertidos, 2 homens sem caráter. Eu quero que você preste atenção. Jezabel era uma mulher que influenciava, e a influência dela era diabólica, era maligna. E a influência dele foi para caluniar, a influência dela foi para blasfemar, a influência dela foi de caluniar. Cuidado, quando você levanta a calúnia contra o seu irmão, a sua irmã, você está fazendo um serviço do diabo. Cuidado quando você começa a depreciar o nome, a imagem e a reputação de uma pessoa. Você está emprestando a sua faculdade para o diabo.
servo de Deus não faz isto. Quando você começa a pinchar a imagem, depreciar e contar a história fajuta, mentirosa, você está permitindo o diabo entrar na sua vida. Aqueles dois homens colocaram Nabote acima do povo, reuniram os anciãos. O Espírito Santo me disse aqui, para eu falar, cuidado para você não falar de coisa que você não sabe, que você não viu. O preço depois é muito alto. E Deus te chamar a juízo, você não pode dizer, não, Senhor, é verdade, está aqui a prova. Colocaram Nabote acima do povo. Alugaram aqueles homens. Jezabel maligna e diabólica. Pagou a eles, dizendo, vocês irão dizer que viram Nabote blasfemar contra o rei e contra Deus. Eles já tinham vendido o coração para aquilo que era mal. Não vende o seu coração para aquilo que é mal. Não deixa o espírito maligno te levar. Jezabel deixou o espírito maligno levá-lo ao cúmulo do absurdo. Pegaram Nabote, levaram diante das autoridades e o apedrejaram. Mataram a pedrada. Parece que ninguém estava vendo. As coisas estavam tudo normal. Mas eu quero te dizer algo aqui. Aquele homem pagou um alto preço, porque ele não negociou a sua vinha. Mas quem não negocia a sua vinha, ainda que perece aqui, ele é recebido com honra lá na eternidade. Deus, parece que eu vejo Deus colocando de pé no seu trono. Porque Deus é uma expressão humana para você entender o agir de Deus. Deus se coloca de pé por você. Ele se colocou de pé por Estevão. E ele se coloca de pé por você. Você que não vende a sua herança, que não negocia a sua herança, você que não negocia valores, Deus se coloca de pé por você. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Os cães lamberam o sangue de Nabote. Deus estava olhando. Deus chamou Elias e disse: Elias, eu estou vendo Acabe pulando e saltitando de alegria. Mas a alegria de Acabe ia durar pouco. Porque aquilo que as pessoas conseguem, através do ódio, da depreciação do nome dos outros, aquilo que as pessoas conseguem roubando, tirando a herança dos outros, ele não vai muito longe. Logo ao virar a esquina, Deus tem um acerto de conta com eles. Deus está olhando Acabe e Jezabel fazendo festa na vinha de Nabote. Mas Deus chamou Elias: Elias, eu quero que você vá lá e diz para Acabe e para Jezabel: eu vi tudo. Eu vi cada pedrada. Eu vi as gotas de sangue. Eu vi o lugar que o sangue caiu. Deus está vendo tudo, irmão. Deus está vendo tudo. Tem pessoas que pensam que Deus é cego. Deus não é cego. Deus está vendo tudo. Alamachuriantu calamacai. Deus está vendo as injustiças, calúnias. Deus está vendo as lágrimas, os seus gemidos. Deus está vendo a sua aflição. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus vê tudo.
Deus estava vendo os cães lambendo sangue na morte. Deus mandou Elias e disse: vai e diz para Acabe, e diz para Jezabel: do mesmo modo, os cães vão comer a carne de Jezabel. Do mesmo modo, os cães irão lamber o sangue de Acabe. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é misericordioso. Esse Deus é compassivo. Quando você cai de joelho na presença dele, e quando você ainda não se contenta de ficar de joelho, mas você faz assim diante de Deus, Deus levanta no seu trono, Ele estende a sua mão e te diz: ergue, levanta. Mas quando o homem endurece a cerviz, ele endurece o pescoço, ele endurece a coluna, ele não se curva diante de Deus. Deus chama ele para um acerto de contas. Eu não estou pregando terror, eu não estou pregando medo. Não, eu não prego terror, eu não prego medo. Mas eu prego um Deus verdadeiro e sincero. Eu prego um Deus que te ama e que te abraça, que te perdoa, que te restaura, que te cura e que te levanta. Mas eu estou pregando um Deus que Ele não interfere nas suas escolhas. Quando você escolhe virar as costas para Ele e ir embora, Ele não interfere nas suas escolhas. Nabote, ele foi decisivo ao dizer: eu não negocio, eu não vendo a minha herança. Deus me bate de vender a minha herança. E esta noite, meu objetivo com esta mensagem é fortalecer a sua convicção e te trazer à memória que a herança que você tem é inegociável. Não existe dinheiro que paga a sua herança, porque Deus pagou por você na cruz do Calvário. Um alto preço fora pago e Deus colocou nas suas mãos. E tem um inimigo, tem um Acabe, que ele está lutando à semelhança de Acabe. O diabo está pelejando para tirar a sua herança. Eu quero que esta igreja curve a sua cabeça. Eu sei que é muito difícil um apelo nesta hora, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que precisa de mais força para conservar esta herança. Você que se sente ameaçado, intimidado. Você que tem recebido propostas para negociar e vender a sua herança. Eu quero orar por você agora. Pode sair do seu lugar e pode vir. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha. Não te sente tímido. Pode sair do seu lugar e pode vir. Eu quero te ajudar. Eu quero orar por você. Pode vir. Eu quero que a igreja curve a sua cabeça agora. Pode sair do seu lugar e pode vir. Propostas lindas, vantajosas. Propostas. O Espírito Santo acaba de me dizer que aqui, esta semana, teve uma pessoa que recebeu uma proposta. Você precisa de força para resistir e conservar a sua herança, não negociá-la. Pastor, eu já perdi a minha herança.
Deus é misericordioso. Ele te restitui a sua herança nesta noite. Corre. Eu não tenho tempo, meu tempo já acabou. E eu não tenho que insistir. Eu não tenho que insistir. Venha logo. Aproxime aqui, irmãos, por favor. Chegue mais perto. Eu quero pedir os obreiros para me ajudar. Ministre agora sobre a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai renovar as forças. O Espírito Santo vai te animar. Você perdeu a sua herança. Ele te restitui ela hoje. Faz um propósito com Ele agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Os teus filhos estão aqui, ó Deus. E eles precisam de força para conservar a herança. Eles não podem negociá-la, Deus. Ainda que o inimigo, que o adversário, tem feito propostas, tem lutado para levar a herança dos teus filhos, para tirá-los da tua presença e tirar aquilo de mais precioso que o Senhor colocou na vida deles. Mas que o teu Espírito nesta noite venha, ó Deus, fortalecê-los, venha conservá-los nesta hora. Em nome de Jesus, eu ministro agora, pela graça, pela unção. Em nome de Jesus, vem sobre a tua filha, meu Pai. Fortalece-a na força do teu poder. Em nome de Jesus, cuida dela, meu Pai. Reveste-a do poder e da graça nesta hora. Em nome de Jesus, e a tua bênção para a glória do teu santo nome. Deus, olha para a tua filha. Kanamashuriante keneleai, chiukanimikula matruriante kenimikai. Mialamashuriantu kalamante kenimikai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, pode voltar para o vosso assento, Deus abençoe. Um minutinho só.